A paz do Senhor. Deus tem ministrado uma palavra no meu coração que se encontra em Mateus, do capítulo 26, do versículo 31, 32, 33, 34, 35 e o versículo 69 adiante. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Quando Jesus disse para Pedro que ele o negaria, Pedro disse que não o negaria, que ele seria fiel a ele e que mesmo se fosse preciso morreria com Jesus, não o negaria Jesus. Mas quando chegou aqui, ele fez o que Jesus tinha dito, que ele o negaria. Porque fidelidade, ser fiel a Jesus, não é dizer que somos fiel a ele, que jamais seríamos capazes de negá-lo, que jamais teríamos coragem de negá-lo, mas a verdadeira fidelidade é saber que Jesus, ele sabe lá na frente. E Jesus sabe o que a gente seria capaz de fazer e o que não. E é a gente reconhecer que mesmo Jesus, ele sendo tudo o que a gente precisa, ele sendo o nosso essencial para a gente realmente vivermos, que a gente sim, infelizmente, seríamos capazes e teríamos coragem de o negá-lo, de ser infiel a ele. Então, que a gente
venha sempre reconhecer para Jesus que a gente sim teria coragem, que a gente sim seria capaz de negá-lo, a qual ele é o único essencial para a nossa vida, porque sem ele a nossa vida não tem sentido, porque só ele é o verdadeiro sentido para a nossa vida. Mas é a gente reconhecer diante dele que nós seríamos capazes sim, que nós teríamos coragem sim, e pedir ajuda para ele, para lá na frente, a qual ele sabe de tudo, para nos ajudar e a guiarmos a sermos fiel a ele, porque só com ele que nós verdadeiramente vivemos, porque sem ele nós não vivemos. Sem a palavra dele, que é o pão que realmente nos alimenta, a gente estaremos vazio e morrendo de pouco a pouco, porque a palavra de Jesus é o pão que nos alimenta, que nos faz estar cheios e que faz vivermos realmente dia após dia. Então, que a gente venha reconhecer, porque Jesus, ele sabe de tudo. Antes mesmo da gente abrir a nossa boca para falar de alguma coisa, ele sabe. Só que Jesus, ele quer ter intimidade conosco. Então, ele quer que a gente fale com ele aquilo que ele já sabe. Então, Jesus, ele já sabe se a gente teria coragem, se a gente seria infiel a ele ou não. Ele já sabe todo o nosso trajeto. Ele já sabe do nosso agora, do depois, do lá na frente, de como vai ser. Ele já sabe. Mas ele quer o quê? Que a gente reconheça o que a gente seria capaz de fazer, mesmo ele já sabendo. E assim, pedindo ajuda a ele para estar firme todos os dias, perseverando na palavra dele. Então, muitas das vezes a gente quer falar coisas bonitinhas para agradar Jesus, mas Jesus, ele sabe o que está aqui dentro do nosso coração, da nossa mente. Ele sabe de tudo. Então, que a gente venha ser sinceros e verdadeiros com Jesus e assim clamar e pedir ajuda para ele. Jesus, o Senhor sabe que mesmo o Senhor sendo tudo o que eu preciso, sendo o meu verdadeiro viver, eu seria capaz, eu teria coragem de o negar o Senhor e pedir ajuda para ele todos os dias para se manter fiel àquele que merece toda a honra e toda a glória, porque ele é o único que realmente nos ama, que realmente se importa e zela conosco, mesmo sem nós merecermos. Então essa foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. Um ótimo dia. Jesus te ama.